acho que nós podemos nos fazer a pergunta, né? Hoje, como é que está a saúde mental dos presbíteros e dos religiosos consagrados brasileiros? E, recentemente, nós organizamos uma pesquisa bastante interessante, né? Muito importante, chegamos a conclusões bem significativas, e nós escrevemos um artigo e nós entrevistamos 268 presbíteros e religiosos consagrados, quase 270, que exercem o seu ministério pastoral nas diversas partes do Brasil. Então, conseguimos pegar pelo menos uma representatividade dessas diversas partes do Brasil. Usamos para essa pesquisa alguns instrumentos da psicologia que são padronizados. Isso nos indica que passou por um grande viés do crivo digamos, da ciência para saber e para dizer que ele é confiável, ou seja, consegue medir e estudar aquilo pelo qual se propõe estudar. Muito assim, brevemente, gostaria de trazer para vocês, essa pesquisa nos indicou que os religiosos consagrados e os presbíteros demonstram índices moderados a altos para uma característica de personalidade, que é aquela da afetividade restrita, que segundo o instrumento chama assim, ou afetividade negativa. Ou seja, quando esse religioso, esse presbítero, enfrenta frequentes e intensas experiências com uma ampla gama de emoções negativas. O que significa emoções negativas? Ansiedade, depressão, culpa, vergonha, preocupação, raiva, etc., para citar algumas dessas situações. Então, isso, a afetividade negativa que se manifesta nas emoções que vêm de maneira negativa, mas também nas manifestações comportamentais. E aqui nós entramos num âmbito bastante interessante, que é, por exemplo, da autoagressão. Ultimamente, nós vemos crescer exponencialmente realidades um pouco mais complicadas, que é o suicídio no âmbito eclesial, na vida religiosa e presbiteral, né? Então, é uma manifestação muito clara de um pouco do resultado dessas nossas pesquisas, mas também que se manifesta nas relações interpessoais, como, por exemplo, comportamentos de dependência relacional, etc., que passa por esse crivo. O interessante dessa pesquisa também, que partilho com vocês, é que ela identificou algumas variáveis sociodemográficas que incidem significativamente sobre a saúde mental e o sofrimento na vida religiosa presbiteral. Vamos lá, vou trazer duas características importantes. A primeira delas, uma delas, é a idade. E aqui é um dado interessante que acaba, de certo modo, também nos preocupando, nós que trabalhamos e que temos o contato direto com a vida religiosa presbiteral. Ou seja, quanto mais jovem for o religioso consagrado à religiosa ou o presbítero, ele tem maior tendência a manifestar ou a envolver-se com o sofrimento. E até mesmo a viver de maneira bastante, digamos, contraditória à sua própria vocação. E a pesquisa indicou um dado interessante. Entre 35 e 45 anos de idade é onde se manifesta a maior tendência a envolver-se em comportamentos e atitudes que são bastante problemáticas e que causam sofrimento. E, em alguns casos, desenvolve verdadeiras psicopatologias. Tá? A primeira variável é a idade. Uma segunda variável é o tempo de consagração religiosa ou de ordenação presbiteral. Que fizeram os votos perpétuos ou que foram ordenados presbíteros mais jovens. Outra vez, entre 10, 15 anos de ordenação presbiteral ou de votos perpétuos, tem uma tendência a se envolver ou com um trabalho pastoral ou com algum tipo de atividade com a congregação, com a diocese, de maneira assim um tanto quanto disfuncional, desadaptativa, talvez poderíamos usar essa palavra. E isso causa sofrimento, né? Então, nós vemos que cada vez mais o sofrimento psíquico, o sofrimento relacionado às psicopatologias estão cada vez se aproximando dos mais jovens. Mas temos que ler esses dados com bastante prudência, porque
em cada ciclo evolutivo, em cada ciclo da vocação, nós vivenciamos, os religiosos vivenciam as suas diversas crises, as suas diversas situações que precisam ser olhadas também com atenção.